Obrigado pelo convite, né? Sempre interessante não só falar sobre o tema, como também ajudar vocês nessa preparação das exposições, que eu considero que é uma das formaturas de vocês, né? Eu dou um peso muito grande para a questão da exposição, que eu acho que, né, é um primeiro ponto que vocês fazem, que é uma parte prática, né? E depois o trabalho de conclusão de curso, que é onde vocês, na verdade, vão discutir um pouco teoricamente, né, o que é. Bom, então eu sou Débora Silva Santos, eu sou de São Paulo, eu me formei, né, minha graduação é História, então eu sou graduada e licenciada em História. Depois disso eu fui fazer minha pós-graduação, né, também em História, né, fiz em História Social, todas essas formações foram na PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mas paralelamente a isso, né, para sobreviver, estudando numa escola particular, né, eu trabalhava num banco e eu consegui, na minha transferência dentro do banco, sair dessa área, né, mais, né, bancária e administrativa, e porque o banco era uma estrutura muito grande, que era o Banco do Estado de São Paulo. Ele era o segundo, na época, ele era o segundo banco, depois do Banco do Brasil, era o Banco do Estado de São Paulo. E era um banco que foi fundado em 1909, né? Então, assim, ele tinha uma estrutura muito grande, inclusive, além das áreas, né, o atendimento né, ao público, tudo, ele tinha biblioteca, né, porque tinha o setor jurídico, ele tinha museu, né, porque os museus, né, já vou falando, né, os museus, uma das formas dele ter acervo é exatamente a dação em pagamento, né, então o banco recebeu na verdade, muitas obras de arte, né, como dação em pagamento, mas também tinha toda essa história desde 1909, né, que era uma história, uma memória aí a ser guardada, né, e organizada. Eu consegui essa transferência, na verdade, para o setor, né, de museus, e ali, na verdade, no primeiro momento, foi pensando em organizar o acervo histórico, mas como era paralelo a isso, né, todo um trabalho com a museologia, os meus colegas já estavam fazendo, na verdade, o curso de museologia. Eles começaram a fazer, a professora Valdiza, né, no Instituto de Museologia de São Paulo, ainda estava viva, então eles começaram a fazer o curso com ela, né, terminaram depois da morte dela, né? E eu, nesse meio tempo, fui conhecendo o que era o museu e fui, na verdade, assim, né, já conhecia pela história, mas, assim, nunca tinha trabalhado efetivamente, né, dentro do museu. E aí eu fui me apaixonando um pouco pela questão de museus e depois, quando eu entrei no curso, né, principalmente pela questão, né, social do museu. Na verdade, eu me apaixonei pela museologia social, né? Então, porque até então eu conhecia esse museu clássico, né? Esse museu quer dizer, muito distante, muito fora, né, do nosso espaço, não conversava com o seu entorno, não conversava com a sua comunidade. Então, a partir do momento que eu conheci um pouco, né, vim conhecendo as outras, ou essa outra museologia, eu descobri que era esse meu campo e mudei tudo para esse lado, né? Então, terminei esse curso. O banco foi privatizado, né? Trabalhei mais de 15 anos, né, nesse museu, então considerado um museu de empresa, né? Então, um museu, ou se for aqui, né, um museu de autarquia, que poderia ser, né, o que é mais parecido, né? Então, um museu que, ao mesmo tempo em que ele preservava as coisas, ele também trabalhava com essa proposta de exposição, mas também de cuidar dos acervos que estavam na sala de diretores, presidências, né, e outra coisa. Então, é um processo diferente, por isso que eu falei que é um museu de empresa. Quando o banco foi privatizado, né, eu cheguei a abrir uma empresa em São Paulo, né, uma empresa de museologia, também museologia e história, né, mas eu acabei vindo para Brasília em 2004, né, por outras questões pessoais, né, vim parar em Brasília. De Brasília eu fiquei uns 3 anos quase longe da museologia,
né? Vim trabalhar no primeiro momento no Ministério da Educação e Cultura, acompanhando a implantação do sistema de cotas nas universidades federais, né, e nas estaduais. De lá eu fui convidada então para vir para a universidade, né, trabalhar com um cargo em comissão e organizar um núcleo de promoção da igualdade racial. Né? Na época já tinha, né, as cotas, isso era 2007 já, né, a gente já tinha as cotas na Universidade de Brasília. Então eu vim por conta, né, de um incidente que aconteceu na universidade, eu vim dirigir então o núcleo de promoção da igualdade racial e organizar um programa de combate ao racismo e xenofobia dentro da universidade. Né? Esse projeto ficou pronto, tal, ele não saiu do papel, né, porque no mesmo período foi quando o professor Timothy, né, que trabalhou muito a favor das cotas, mas os problemas, né, que aconteceram naquele momento, eu acabei a gente acabou não conseguindo implantar esse projeto, mas mesmo assim eu continuei na universidade. Com a saída eu assumi a assessoria, então a assessoria de diversidade, apoio aos estudantes cotistas, e junto com o núcleo, né, e até chegar, né, até quando eu fui acompanhando, na verdade, o processo de aprovação do curso de museologia, né? Então, em 2009, eu prestei o concurso, né, por conta dessa toda minha trajetória, e em 2010, então, eu abandonei, né, o apoio, então, aos cotistas e esse trabalho mais, né, político e de assessoria ao reitor, e assumi, então, como professora no curso de museologia. Né? Então, foi essa minha trajetória até chegar aqui, uma trajetória desde 2010, então estou há 12 anos no curso de museologia. Né? Falei bastante já. Um minutinho só, esqueci de falar que aí depois que eu entrei, eu me formei e acabei fazendo aí o doutorado em museologia, desculpa, né? Cheguei até aí na entrada no curso, mas depois de 5 anos no curso, eu saí para fazer o doutorado em museologia, fiz o doutorado na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia em Lisboa, né? Então, fiquei esse tempo fora e volto agora, então, como doutor em museologia. Desculpa te cortar. Eu vou completar um pouquinho o que você falou, né, de chegar na museologia. Eu acho que, além dessa museologia social, eu acho que eu também me apaixonei pela diversidade também que é possível de trabalho dentro de um museu. Né? Então, eu acho que a gente poder fazer várias coisas, né? Eu acho que também são aos outros lados. Várias coisas em que sentido? Né? Trabalhar com classificação de acervo, né, com o que a gente chama de musealização, né, a documentação, conseguir fazer pesquisa, né, conseguir fazer montagens de exposição. Então, essa diversidade de coisas que todo dia é diferente, né, acho que isso também foi o que me chamou a atenção. Né? Museologia, para mim, né, eu acho que além dessa possibilidade de estudar, né, a forma como os homens, né, a humanidade vem tratando a memória e o patrimônio, né, e construindo né, o museu como espaço para guardar essas coleções, né, eu acho que para mim é isso, é também uma possibilidade também de aprender as normas técnicas, mas também a possibilidade, a partir de toda essa organização, da gente produzir conhecimento. Né? E a produção de conhecimento, para mim, primeiro, para o museu é a montagem das exposições e esse discurso que ele faz a partir da exposição, né? E para o público, né? Essa possibilidade, né? A gente poder conseguir trabalhar com o público no processo de educação, aprendizagem, né? Que é criar conhecimento, né? É fazer com que a gente pense o museu, que a gente questione a exposição, né? Então, acho que isso é a produção de conhecimento para o público, né? Então, eu acho que a museologia consegue pensar esses dois lados, né? O internamente, que a gente organizar, pensar a história, discutir, né? Como é que chama? O discurso que o museu pode fazer para o público, mas também trabalhar com o público, né, com essa produção de conhecimento, que nada mais é do que educar e aprender.
né? Então, eu considero que museologia, para mim, é muito isso, né? E trabalhar com memória, né, e história, para mim, é uma questão, né, quase primordial, principalmente pela minha graduação que vem nesse sentido, né? Uhum. Uh, Bom, eu acho que eu divido isso quase em dois pontos, né? Um que eu acho que a gente tem os trabalhadores em museus, né? Os museólogos, porque, né, museólogos, a gente sabe que esse termo é muito usado mais no Brasil, né? E fora são os trabalhadores em museus, né, eles têm um papel fundamental, que é esse de conversar com o entorno, né, de conseguir fazer com que a comunidade também participe no museu. Então, esse é um papel, né, que eu acho que é dos museólogos, né, e sua formação em relação a isso, ajudar, né, a, como é que chama? A criar o discurso a partir dos objetos. Né? Eu considero que a função, né, primordial da museologia é esse processo, né, de educação, né, esse processo de organização. Eu acho que, né, quando eu falo história um pouco, né, essa questão de traduzir, né, um pouco o que o trabalho dentro do museu faz, né? Então, para mim, a função, né, primordial que eu acho que a museologia tem é esse papel educacional, né, e esse trabalho com a comunidade. Né? Eu acho que são duas coisas que acho que não ficam fora uma da outra. Né? Eu acho que elas caminham razoavelmente juntas. Né? Eu falo no sentido de talvez eu entre em alguma outra questão até, né, mas eu vou falar. Né, eu acho que esse próprio papel, né, educacional é que o museu, por conta da sua trajetória, né, ser uma trajetória como instituição de mais de 200 anos, mas se pensar em relação à coleção, né, é uma coisa desde, né, o homem virar homem, ou, né, do homem sapiens também, né, mas assim, o processo de colecionar e de guardar coisas, que é quase, né, vem desde sempre. Então, eu acho que essa possibilidade que a gente tem de trabalhar com as diversidades, né, e conhecer a própria diversidade, e aí diversidade de gênero, né, a própria diversidade racial ou étnico-racial, né? Então, todas essas questões são as formas como o homem, na verdade, vem trabalhando com os seus objetos. Né? Então, quando Valdissa fala, né, que é essa relação do homem com o objeto dentro desse cenário, é um pouco isso, é a gente conseguir perceber que esse objeto que hoje está aqui, ele faz parte de um contexto, e dentro desse contexto ele recebe outro contexto quando entra dentro do museu, e um outro contexto quando a gente, né, anos depois, ou tempos depois, está apresentando e criando discursos para a comunidade. Então, o processo educacional, para mim, é essa produção de conhecimento, é o que pode trazer de questionamento quando as pessoas vão para o museu. Né? Então, por isso que eu falo que é um processo, né? Digo que o processo educacional vai englobar toda a função que o museu tem, né? Ou o papel que o museu tem, né? Dentro da sociedade. Né? E aí, dentro disso, a museologia, que a gente considera que é a ciência que estuda esse processo, exatamente porque a gente não considera que a museologia pode ser só dentro desse museu tradicional. Né? Ela acontece de outras formas, ela pode ser utilizada de uma forma militante também para a busca, né, de conhecimento daquela localidade, daquele território. Né? Bom, eu acho que a primeira coisa é com a formação dos estudantes, né? Eu acho que esse é né? Eu não descolo essa questão de educação, não só do museu, mas a educação de formação também, né? Dos museólogos. Eu acho que essa primeira coisa é essa questão da especificidade, né? De no Brasil ser o único curso de graduação, né? Eu considero que o nosso papel de formar esse não é generalista, mas esse conhecedor de todas né,
os trabalhos do museu e a possibilidade de trabalhar em todos os espaços do museu, eu acho que primeiro é esse papel, é a possibilidade, eu acho que até pela diversidade dos professores, né, conseguir sair compreendendo, né, pelo menos eu, por conta dos professores que eu falo isso, né, sair compreendendo as várias museologias, né, e a possibilidade de trabalhar em qualquer um desses museus, tanto os museus tradicionais, né, que eles continuam existindo, vão continuar existindo, jamais, né, pensam que esses museus podem acabar, né, mas esse estudante que acho que a gente está formando, que não é aquele estudante que formou esses museus, já está sendo construído e conhecendo a partir de outra realidade, a grande maioria dos estudantes hoje nasceram no século XXI, né? Então, que consiga também levar esses questionamentos, e eu acho que o curso possibilita isso, esses novos questionamentos, essas novas possibilidades, né, de trabalhar com a museologia também para esses museus, né, porque eu considero que a formação, e essa formação, né, bem diversificada, né, eu acho que é esse o papel que eu acho que o curso de museologia tem. Né? Eu acho que o curso de museologia, por estar dentro da Universidade de Brasília, que é uma universidade que trabalha, né, com essa, e tem uma preocupação, né, com a inclusão, né, a acessibilidade e a inclusão, né, acessibilidade a pessoas com, né, com deficiências, e a inclusão no sentido de entrar os alunos, né, que por cotas ou pelo próprio PAS, né, que entram, como é que chama, uma política que faz com que a gente tenha uma inclusão de diferentes classes sociais, diferentes questões étnico-raciais dentro da universidade, também essas questões vêm para dentro do curso, né, e são trabalhadas dentro do curso, né, eu acho que de forma... né, pelo menos exatamente com essa forma de diversidade, né, e esse entendimento. E os professores, que eu acho que também, né, essa questão, somos todas professoras, né, temos um professor, né, mas essas professoras são formadas em diferentes escolas, né, pode dizer, diferentes escolas da museologia, mas que pensam também diferentes museologias, e eu acho que isso é o que os alunos também podem né, perceber a diferença, né, e perceber que é possível fazer várias museologias, né, é possível trabalhar, né, ser uma pessoa hoje comprometida com as questões sociais e conseguir trabalhar até em instituições que são mais tradicionais, né, ou trabalhar, saber politicamente como trabalhar e como ajudar os museus comunitários, né, a serem criados, a serem desenvolvidos, né, pensar em inventário participativo e tudo. Então, eu considero que, né, o papel que o curso de museologia da UNB tem é exatamente essa possibilidade de trabalhar nessas diferenciadas, né, áreas. Somos um curso hoje que, né, quase todos os professores, né, se não são museólogos, são professores formados dentro dessa visão, né, mais contemporânea, né? Então, eu acho que eu considero que nosso papel no desenvolvimento da museologia é esse, né? De possibilidades, de diversidades, de atuações dos nossos, né, estudantes futuros museólogos. Eu acho que, na verdade, eu sou muito otimista, né? Eu acho que tem muito campo para ser trabalhado, né? O que eu considero é que, na verdade, né, a entrada, primeiro, né, ou a criação dos cursos de museologia desde 2019 aumentou o número, né, de profissionais sendo formados, né? Até então, antes de 2019, tínhamos 2 universidades e a gente sabe o tanto de pessoas que se formam. Às vezes se formam 10 alunos, às vezes se formam 15, às vezes se formam 3 ou 4. Né? Então, pensando
na existência dos 2 cursos, eram muito poucos alunos que terminavam. Né? Hoje a gente considera que esse número está maior. Então, o aumento não só da produção acadêmica, que aí tem a ver com a pós-graduação, né? Mestrado e doutorado, e aí principalmente a criação de doutorado no Brasil, né? Que foi depois que a gente entrou, né? Depois que o curso de museologia, ou os cursos de museologia foram criados. Então, primeiro aumentou essa possibilidade de trabalho profissional dentro das universidades, né? Porque nós não vamos durar eternamente também. Né? A própria questão da produção, né, acadêmica, e que também possibilita um estudo dos próprios museus, onde cada um, né, que for formado vai trabalhar. Falando da graduação, eu falo que tem muito espaço, porque até hoje uma das condições que eu considero que seja obrigatório que os museus tenham, que é ter um museólogo, até hoje isso não foi cumprido. Então, eu acho que há um trabalho dos formandos, dos formados em museologia, que é conseguir reforçar o Conselho Federal de Museologia, os conselhos regionais de museologia, né, para que sejam cobrados, né, a obrigatoriedade de que todo museu, para ser criado, tenha que ter um museólogo. Né. No Brasil, há um desejo de museus. Né? Então, assim, esse desejo de museus não quer dizer que ele seja, né, profissional, mas, assim, há um desejo de museus. Então, eu brinco muito, assim, às vezes, que a mulher do prefeito quer ter um museu, né? Quer criar um museu porque gosta de arte. Né? Eu digo que, dependendo da localidade, também quer contar a sua história. Então, quase todas as cidades desse país, né, os 5.600 municípios, né, tem um desejo de construir um museu. E aí, se a gente pensar nesse sentido, se cada uma tiver um, a gente tem espaço para todos nós trabalharmos, né? Todos os nossos futuros, nossos atuais, os que vão se formar, e os futuros museólogos. Então, por isso que eu falo que eu sou otimista nesse sentido. Né? Fora isso, a gente tem esse outro campo saindo, né, e que vive um pouco à margem da política oficial de museologia, que são os museus comunitários, né, os museus de vizinhança, os museus, né, sociais também, que são quase a mesma coisa, esses museus sociais, que também, quer dizer, as comunidades têm desejos de construir o seu espaço. As comunidades quilombolas têm interesse em construir seus museus também, né, de contar suas histórias. Né? Pode ser que a gente eu esteja falando talvez só num nicho histórico, né, mas eu acho que são vários outros que a gente tem, né? São várias outras possibilidades que a gente tem. Então, eu sou otimista de que o mercado vai absorver todos vocês. Acho que é complicado, né, pensar em ficar, sei lá, São Paulo e Rio, né, que a gente tem uma quantidade grande de museus, mas também a gente sabe que o mercado está ali, as pessoas estão ali. Né, e essas pessoas, às vezes, quando entram nos espaços, vão ficar, né, e até tem concursos até nesses espaços. Nas outras, prefeituras ou outros estados, não tem. Por exemplo, eu sei no estado do Espírito Santo que tem dentro do governo, né, então, cuidando do estado inteiro, tem uma museóloga. Né? Então, assim, a gente sabe, né, vocês, principalmente que são estudantes, sabem que um museu é muito difícil ele funcionar com um museólogo. Quer dizer, imagina alguém que cuida de toda a política. Né? Eu acho que aqui no GDF também não é diferente. Né? Então, assim, eu acredito que esse mercado tem muito espaço. O que precisa são políticas, né, que comecem a cobrar esse espaço. Eu acho que o IBRAM vem vindo nesse caminho, pelo menos, né, vinha nesse caminho, não só das primeiras políticas que foram feitas, né, a partir do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, parece o outro IBRAM, né, mas é o Instituto Brasileiro de Museus, é isso que eu estou falando. Né, ele vem determinando, né, a obrigatoriedade de planos museológicos dos museus, buscando levantar os acervos dos museus. Tudo isso eu acho que vai ser para políticas, né, mais à frente de cobranças disso. Mas eu acho que, né, como sociedade civil, né, como museólogos formados, né, eu me incluo nisso agora, né, que vou ter efetivamente, né, poder ser museólogo, de cobrar, então, a possibilidade de ter concursos,
recursos, de ter espaço, de profissionalizar essa atividade que até hoje tem sido feita, né, por pessoas, né, que aprenderam, como é que chama? Trabalhando na questão, né? Às vezes são interessados, procuram, né? Se acompanham, fazem cursos tal, mas não são as pessoas que vão assinar os planos museológicos, né? Que aprenderam os processos e tudo, como, né? Até processos de preservação e conservação, né? Dentro dos museus. Então, por isso que eu falo que eu sou otimista, né? Eu consigo pensar. Eu acho que nós estamos num refluxo nesse momento, né? Por conta de termos que nos repensar, né? Todos os museus, os museólogos estão se repensando nessa pandemia pós-pandemia, né? Pensando nesses dois caminhos, né? Que são as coisas que se pensava que o museu conseguiria, né? Chamar mais pessoas, atrair o não público, né? As pessoas que não vão no museu, né, que eram as grandes exposições, né, que era o próprio processo de acessibilidade, tocar nos objetos e tudo, e dentro de uma pandemia são exatamente as coisas que nos colocaram fora. Né? Pensar também que esse espaço aqui, né, que hoje a gente está utilizando tanto, ele pode também ser mais um campo que a gente trabalhe, só não pode ser uma página, né? Porque aí a gente afasta muito mais se é uma página só, né, digital, mas assim, a gente conseguir pensar também como utilizar, né, esse processo e esses museus, né, digitais de uma forma que chame mais pessoas, que crie público para ir depois presenciar o museu. Então, é nesse espaço, eu acho que eu falo que é esse refluxo, porque a gente sabe que vários museus não vão continuar existindo, né? E aí também é outra preocupação, para onde vão esses acervos, né? Porque eles viviam exatamente de receber, né, todo dia ter pessoas visitando o museu, né, e arrecadando recursos. De repente, quando a gente não pode ir para museus, não pode ter espaço, ter ficado fechado mais de um ano ou mais de um ano, né, tem problemas. Então, num primeiro momento, eu acho que todos os alunos se pensam como é que a gente vai fazer, né, para que caminho que a gente vai, não há espaço para a gente existir, mas tem. Né? Tem os outros espaços também que eu considero que são os particulares, que é a criação. Então, se não há concurso, uma empresinha que vai lá e, né, venda para a prefeitura um projeto, né? Se a gente pensar nos processos de transporte, por exemplo, de obras de arte, né, as empresas de mudança também podem ser espaços que você faça esse transporte de obras de arte, né? Elas podem né, você ajudá-los a criar caixas, né, espaços, como é que fazer esse transporte, né, como ir e vir. A gente não vai ter talvez grandes exposições, mas a gente vai continuar transportando e fazendo, né, esse intercâmbio ou esse empréstimo de obras de arte, né? Então são outros caminhos possíveis, né, a ser então, por isso que eu falo que eu sou otimista nesse sentido. Eu disse eu sou otimista, né? Então eu acho que é um mercado muito grande aí, né, para os trabalhos, né, em museus, né? Então eu acho que a necessidade, eu acho que hoje a gente tem uma grande produção. Quando eu estudei museologia, a gente pescava, né? Saía catando textos de museologia, acabava trabalhando muito com textos, né, de historiadores, de sociólogos, de antropólogos que falavam de museus. Hoje a gente já tem uma grande bibliografia, né? Então, assim, o estudar e ler é importante nesse sentido, né? Eu acho que conseguir, acho que tem o papel de nós como professores, como curso, né, de dar aula para vocês e, né, discutir um pouco, que eu não acho nunca que eu estou repassando, mas é discutir um pouco, né, sobre o que está sendo produzido, o que está sendo escrito, né, outras possibilidades que tem de se fazer museus. Então, para os estudantes, eu digo estudem, né, estudem, porque um bom profissional nunca fica sem trabalho.
né? Essa é a primeira coisa. O outro é um pouco o que eu disse antes, há um espaço imenso, uma possibilidade imensa. Claro que quando eu falo, né, as outras cidades, né, você fala, mas eu vou morar longe, vou para algum lugar, né? A gente pode fazer trabalhos pontuais, mas assim, é necessário que a gente invista na profissão, né? E que a gente conheça, né, saia para o restante do país ajudando a construção de outros espaços museológicos, né? Como é que chama? Não é profissionalizados, mas assim, competentes, né? Que não nos cause ou cause ao público, né, um não querer ir a museus, né, porque um museu mal feito, mal organizado, ele espanta as pessoas, né, espanta o público, e aí parece que todos os museus são iguais a esse, né, as pessoas não voltam ou não vão a outros museus. Né? Assim como a gente pensa que as grandes exposições criam frequentadores de museus, ela também não cria frequentadores de museus. Né? E é um pouco isso que vai ser o repensar, por isso que eu falo estudar é um pouco nesse sentido. Né? Como é que a gente transforma os 70% da população que não vai no museu, que é não público, né? Nesse público. Né? Quer ver, quer conhecer, quer produzir conhecimento a partir disso, né? É conseguir fazer com que a própria escola, que é o primeiro que leva os estudantes ao museu, mas que aquela visita escolar seja uma visita frutífera, né? E que crie um não público e não aquela coisa chata, né? De visitar, ou gostosa porque sai da sala de aula, mas chata, né? A visita em si. Né, porque não pode, não fala, não anda. Então, assim, que a gente consiga fazer isso. E dizer que é um futuro, é um grande futuro, ainda acho que é essa profissão, e é uma profissão de futuro, né? Os museus não vão acabar, os museus entraram em crise e saíram de crise. Vocês estudando, vocês sabem que essa possibilidade de se refazer e de se reconstruir é o que o museu traz em si. Né? Então, eu acho que mais do que nunca, né, eu só tenho a dizer que é uma possibilidade de trabalho, né, para todos vocês, trabalho, né, há um trabalho profissional, mas há também esse trabalho de militante, né, de possibilidade de se formar, entrar para dentro dos conselhos de museologia, batalhar por novas forças dentro da museologia, né? Ele precisa ser renovado, precisa ser reaquecido, e nada melhor do que vocês que estão chegando agora. Né? Então, é um pouco isso que eu tenho para dizer. De resto, assim, muito obrigado pelo convite, né? Obrigada, eu falo demais, né? Eu vou falando aqui, talvez saia do roteiro um pouco, né? Mas, assim, é porque eu sou realmente uma apaixonada pela museologia. Né? Então, eu considero que essas possibilidades, né, que a gente tem de discutir dentro dos museus, essa questão da diversidade, né, que até hoje não tem, a gente ainda faz discurso de invisibilidade negra, invisibilidade das mulheres, né, invisibilidade das mulheres negras dentro dos espaços dos museus, né, então são essas coisas que são possíveis ainda que a gente fazer. Então tem muita coisa a ser feita ainda. Né? Os nossos acervos, a gente pode fazer qualquer coisa com ele, não qualquer coisa, não jogar fora, né? Mas a gente pode fazer várias coisas com esse espaço. A mesa que está lá exposta no museu, ela está lá, que chato, é só uma mesa, mas eu posso construir toda uma história de construção daquela mesa, né, física, de construção de história, de por que aquela mesa está lá. Né? E isso é o que traz vida para dentro do museu, né? Isso que faz a gente conseguir reconstruir, ou recontar história, ou dar outra cara para os nossos museus. Né? Então, por isso que eu sou otimista nesse sentido. Obrigada.